a gente fica impressionado com um bom culto, a gente fica impressionado com o movimento que tem no culto, e isso é bom. Mas eu lembro de quando a arca ela fora trazida para o campo de batalha, nos dias do sacerdote Eli, a terra tremeu, de tão grande era o júbilo do povo. Alguns dizem que era mover de adoração, mas não era nada disso. Deus não estava naqueles gritos, Deus não estava naquilo, eles não estavam nem aí para Deus. Tanto é que a arca foi tomada deles a representatividade maior da glória de Deus. A geração perdeu a presença. Ela sabia fazer barulho, mas não respeitava a presença. E eu quero dizer para você que nós devemos parar de acreditar que só o nosso barulho vai trazer um lugar de avivamento, mas hoje o Senhor vai trazer um lugar de respeito pela presença de Deus. Oh Jesus! Pastor Caleb, prazer, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo o relato de João. O capítulo é o 6, o verso 13. João 6, 13. Senhor, fala conosco, Pai. Tem misericórdia de mim, Pai. Leva um lugar de respeito à Tua presença, Pai. Chica, Deus está aqui. João 6, 13. Fala conosco, Pai, tem misericórdia de nós. A palavra diz assim: recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Mais uma vez: recolheram, pois, e encheram os 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Eu estava falando com Deus nessa tarde, e novamente Deus me direcionou a trazer uma palavra profética para essa juventude nessa noite. Há um tempo atrás, eu contei isso na quinta-feira, eu entendi o peso do profético na vida de um filho de Deus. Eu entendi que a palavra da igreja tem poder de liberar decretos e mudar situações. Sabe, eu sou limitado, eu tenho pecados, eu tenho erro, mas a palavra que eu vou pregar tem poder de mudar o teu futuro. Então eu quero que você preste atenção e você absorva o máximo dessa palavra, que eu tenho plena certeza que Deus vai falar com você. Enfim, Jesus havia encontrado um homem no tanque de Betesda, e ele vai levantar esse homem após 38 anos de paralisia. Jesus agora vai até o templo de Jerusalém, encontra aquele homem lá e vai dar algumas orientações a ele. Jesus ali em Jerusalém vai pregar uma mensagem muito bonita, e a Bíblia vai dizer que ele sai de Jerusalém e ele vai para o deserto. Jesus agora ele vai a um lugar à parte. O texto que lemos, ele não está apenas registrado em João capítulo 6, mas é um texto que os 4 evangelhos vão citar. É claro, de uma visão diferente, de uma perspectiva diferente. Agora Jesus ele sai de Jerusalém, e ele sai para se esconder, porque a Bíblia vai dizer que Jesus não tinha tempo nem para se alimentar, que Jesus não tinha tempo nem para comer, porque as pessoas queriam andar atrás de Jesus. As pessoas oprimiam Jesus, as pessoas espremiam Jesus, e aonde Jesus andava, uma multidão o acompanhava. E aqui no capítulo 6 que lemos, Jesus está exatamente no trajeto, Jesus está exatamente na passagem, exatamente no caminho,
onde os peregrinos desciam para Jerusalém, e existia em torno dele uma multidão de peregrinos que estavam indo em Jerusalém, mas encontraram Jesus e decidiram ficar com ele. Diante da multidão, Jesus tenta se esconder, mas ele não vai conseguir se esconder. Ele chama os apóstolos, ele vai a lugar à parte, e aquela grande multidão se aproxima cada vez mais. Marcos capítulo 6 vai nos revelar que Jesus vai atender a multidão, Jesus vai operar muitos milagres ali, muitas pessoas vão receber o milagre. A Bíblia vai nos dizer que era uma multidão de 5.000 homens, não eram 5.000 pessoas, porque a Bíblia não conta mulheres e homens abaixo de 21 anos de idade, ou seja, eram 5.000 homens acima de 21 anos de idade. Com certeza, cada um desses homens levou alguém para receber um milagre de Jesus. Talvez alguém levou um filho, levou um sobrinho, levou a esposa, levou a sogra, enfim. Vamos calcular que cada homem desse levou em média 3 pessoas. Se multiplicarmos 5.000 por 3, nós vamos ter pelo menos 15.000 pessoas que estavam ali com Jesus. E eu repito, aonde Jesus estava, sempre uma multidão o acompanhava. Porque é normal, sempre quando tem alguém famoso, a multidão quer acompanhar. Vou dar um exemplo, imagina que o Neymar vem para Porto Alegre, vem para Canoas, vem para essa região. Com certeza uma multidão vai espremer ele, pedindo autógrafo, pedindo uma camiseta, pedindo uma selfie, enfim. Mas eu nunca vi alguém tocar no Neymar e ser curado de uma enfermidade. Eu nunca vi alguém tocar em outra pessoa famosa e ser curado de uma enfermidade, mas quem tocava em Jesus era transformado. Quem tocava em Jesus recebia um milagre. Quem tocava em Jesus recebia algo dele. Lembra agora da mulher do fluxo de sangue, que todos sentiam a presença de Jesus, e agora Jesus que sente a presença dela, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Chica, onde Jesus estava, uma multidão ia de atrás. Agora Jesus está sentado, Jesus começa a realizar esses milagres, e ele começa a pregar, e a multidão começa a escutar. Jesus vai pregando, 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 e a Bíblia diz que ele não dá pausa, e o povo fica encantado pelas palavras de Jesus, e não vai embora. Aquela multidão passa todo o dia ouvindo Jesus no deserto, e no final do dia, Jesus levanta os olhos. Marcos vai dizer que Jesus teve compaixão e decidiu fazer a multiplicação. E eu quero que você entenda, onde há compaixão, há multiplicação. Não existe multiplicação sem compaixão. Jesus se compadece deles. E agora é interessante que a Bíblia vai dizer que depois disso, depois dessas coisas, a Bíblia está falando, depois de Jesus curar em Jerusalém, depois de Jesus tentar se esconder, ele vai para o outro lado do mar, do outro lado do lago de Tiberíades, novamente tentando descansar, e a multidão estava lá, e o texto vai explicar porque eles estavam lá. O texto vai dizer que aqueles homens, aquelas mulheres, aquela multidão haviam visto os milagres de Jesus, eles estavam lá esperando o seu milagre. O verso 3 vai dizer deste texto que lemos, que Jesus sobe ao monte, ele senta com os apóstolos, compartilha um pouco do seu coração. O verso 4 vai dizer que a Páscoa estava se aproximando, e o próximo verso vai dizer que Jesus levanta os olhos. Preste atenção, Jesus sobe no monte, Jesus levanta os olhos,
e para frente ele ergue o pão. Sabe por quê? Porque milagre sempre virá de cima. Jesus sobe no lugar mais alto, levanta o pão e levanta os olhos, porque milagre sempre virá de cima. Preste atenção nisso. A multidão que estava ali estava no deserto, ou seja, se eles olhassem para o lado, eles viriam deserto. Se eles olhassem para trás, eles viriam deserto. Se eles olhassem para o lado, eles viriam deserto. Mas se eles olhassem para cima, eles viriam Jesus. E é essa posição que a igreja tem que olhar para cima. Porque se eu olhar para o lado, eu só vou enxergar deserto. Se eu olhar para o outro lado, eu só vou enxergar deserto. Se eu olhar para quem está do meu lado, eu vou ver que eles estão com fome no deserto. Mas se eu olhar para cima, eu enxergo Jesus. Uma vez que o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Agora o socorro estava no monte, Jesus estava no monte. Oh Jesus! Jesus agora vai olhar para Filipe e vai dizer: Filipe, onde acharemos pão? Jesus fala para Filipe porque Filipe era de Betsaida, ou seja, Filipe era da região. Quando Jesus pergunta a Filipe onde está o pão, ele estava perguntando mais ou menos assim: Filipe, tu conhece a região? Diz para mim onde tem uma padaria top por aqui. Diz para mim onde é que tem o pão mais gostoso por aqui, Filipe. Onde tem uma boa padaria. A Bíblia vai dizer isso, vai dizer que Jesus fazia isto para testar Filipe e os apóstolos, porque ele sabia exatamente o que ia fazer. Filipe não sabe o que vai fazer, mas Jesus sempre sabe. A gente não sabe o que vai fazer às vezes, mas ele sempre sabe o que vai fazer. Ele fazia isso para testar. O ambiente que Jesus estava era um ambiente propício para um milagre. Era um deserto e o povo estava com fome. Porque antes de Jesus caminhar sobre as águas, sempre virá uma tempestade. Antes de Jesus multiplicar, sempre virá o deserto. Antes de Lázaro ressuscitar, ele tem que morrer primeiro. É necessário que as suas irmãs chorem um pouco. E eu tenho um recado de Deus para te entregar. Se você entrou aqui espremido no deserto, talvez você esteja a poucos passos de uma grande multiplicação. Filipe, onde tem pão, Filipe? Ele podia ter perguntado para Pedro também: Pedro, vai pescar uns peixinhos lá para nós. Mas Filipe, aonde tem pão? E olha a resposta de Filipe: Senhor, nem 200 denários dariam para alimentar essa multidão. Filipe agora, Caleb, ele pega a calculadora e ele pensa: eu sei o preço do pão, eu sei onde tem pão, eu vou fazer a conta aqui. Nem 8 meses de trabalho daria para alimentar essa multidão. Ele pega a calculadora e vê que o dinheiro não era suficiente, porque Jesus pensava em multiplicar. Eu não sei porque eu vou falar isso, mas eu tenho que falar. Talvez nem para os jovens seja isso. Jesus pensava em multiplicar pão, os discípulos estavam pensando em multiplicar dinheiro, porque a gente sempre pensa em multiplicar dinheiro, mas o dinheiro que você tenta multiplicar nunca será o suficiente se você colocar na mão de Jesus. Filipe, onde tem pão? E Filipe diz: nem 200 denários daria para alimentar essa multidão. Só que tem um detalhe aqui:
onde Jesus perguntou quanto de dinheiro precisava. Ele só perguntou onde tem pão. Ele não perguntou quanto precisava para pegar o pão. Ele só perguntou onde tem pão. Sabe de uma coisa? Deus fala e insiste em falar com a gente, mas às vezes Ele fala, e a nossa resposta sempre é errada. Ele não perguntou quanto, Ele perguntou onde tem pão. Deus tem uma grande promessa na sua vida e você vai olhar em volta, mas Deus não perguntou o que tem em volta, Ele só perguntou onde. Deus quer prosperar a tua casa e você corre para o extrato bancário. Ele não perguntou o extrato bancário, Ele só perguntou onde Ele tem que operar. Deus quer te curar de uma enfermidade e você corre ver o exame do médico. Ele não perguntou como está o exame, Ele só perguntou onde. Ele não perguntou quanto, Ele perguntou onde. Oh Jesus, oh ralabacandaralabai. Quando Jesus fala, geralmente a gente olha para todos os lados e tapa os ouvidos para Ele. Tem pessoas que estão presas ao passado e você já parou para pensar que o passado nos impede de ouvir a voz de Deus? A Bíblia conta a história de Ana. Ana fez um propósito, que quando ela desmamasse Samuel, ela levaria até o profeta. E quem era o profeta, o sacerdote da época? Eli. Ele era um sacerdote, mas ele era um sacerdote falido, que valorizava mais os seus filhos do que o próprio Deus. Tanto é que os filhos estavam praticando adultério, estavam praticando atos ilícitos, prostituição na porta do templo. E agora Samuel está dentro da casa de Eli, e Deus fala com Samuel: Samuel, Samuel. E o que Samuel faz? Ele tapa os ouvidos e corre para o passado. Uma geração que passou, um profeta falido, ele corre para o passado. Ele só ouve a voz de Deus quando ele para de voltar para o passado. O passado não pode ser uma âncora na sua vida que te mobiliza. Ela tem que ser raízes que te alimentam. Deus fala e insiste em falar, mas a resposta sempre é errada. Filipe, onde tem pão? Jesus, não tem dinheiro. Filipe, onde tem pão? Não tem dinheiro, Jesus. E olha que Filipe estava vendo milagre atrás de milagres. Ele andava com Jesus, ele via milagres todos os dias. Mas ele diz: Jesus, eu não sei o que fazer. Filipe, o que tu vai fazer? Eu não sei. Talvez você entrou aqui e você não sabe o que fazer no final do mês. Talvez você entrou aqui e não sabe o que vai fazer na próxima semana. Mas Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer. Essa palavra fala profundamente comigo. Continuando, agora vai acontecer algo que me chama muito a atenção no ministério dos discípulos, que era o ministério da apresentação. Você já parou para observar que tem irmãos que nunca subiram numa tribuna, não sabem cantar, não sabem pregar, mas sabem apresentar pessoas para Jesus como ninguém? Nunca pregou no altar, mas no culto de domingo traz 3, 4, 5, 6 para Jesus, sabe convidar como ninguém. E agora vem chegando o André,
com o menino. André chega com o menino e diz: eu achei um rapaz, Jesus. Ele apresenta o rapaz para Jesus, vai dizer: esse rapaz tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Preste atenção nisso. Esse rapaz tem 5 pães de cevada. Ele faz questão em dizer que o pão era de cevada. Os ricos comiam pão de trigo, os pobres carregavam pão de cevada. Ou seja, André está dizendo para Jesus: ei Jesus, até tem um menino, ele até tem 5 pães, mas o pão é ruim, o pão é de má qualidade, Jesus. E ele não vai dizer que tem 2 peixes, ele vai menosprezar os peixes, vai dizer só tem 2 peixinhos. Ele tem 5 pães de má qualidade e ele tem 2 peixinhos. Existiam 3 níveis de pessoas nesse texto. Primeiro, Jesus e os seus discípulos. Segundo, uma multidão de 5.000 homens. E terceiro, lá embaixo, que nem aparece no texto, mulheres, crianças e jovens abaixo de 21 anos de idade. 1, Jesus e seus discípulos. 2, multidão de 5.000 homens. E 3, não sei quem são. E a minha pergunta é: de onde que vem esse rapaz? De onde que vem esse menino? Esse menino não fazia parte de Jesus os 12, não fazia parte da multidão de 5.000 homens, mas ele nem na contagem da Bíblia estava. Quem era o menino? Não sei. Quem era o menino? Ninguém. Qual que era o nome dele? Não sei. Quem que ele era? Ninguém. Mas de onde vem a provisão agora? Eu quero dizer para alguém aqui: nunca menospreze uma geração que está chegando, pois ela pode ser a resposta da oração da igreja brasileira. Nunca menospreze uma geração de jovens que vem com uma roupa diferente, que canta diferente, que se movimenta diferente, pois eles podem trazer a provisão do avivamento nas mãos. Porque a gente costuma criar expectativas em pessoas erradas, em lugares errados. A gente olha para os apóstolos e diz: uau, André, Felipe, eles são os caras. Pedro, dispensa comentários, ele caminhou sobre as águas. Mas agora vem um menino que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe quem é, mas ele está com a provisão nas mãos. Ele tem pão, ele tem peixe. Os outros têm? Não tem, mas ele tem pão, tem peixe. Ele tem pão, tem peixe. Oh Jesus! Sabe de uma coisa? Talvez você entrou aqui esperando em pessoas erradas, esperando em alguém que tem, mas a confiança na igreja não está apenas nos poderes humanos. A provisão da igreja às vezes vem de onde não espera, e às vezes é de baixo que vem. Ninguém sabe quem é o menino, ninguém sabe o nome, de onde vem também não sei. Mas de uma coisa eu sei, Juliana: ele estava com o pão na mão. E sabe por que ele estava com os pães na mão? Porque antes de sair de casa, ele fala para sua mãe: mãe, não precisa preparar minha janta, eu levo ela, porque só leva lanche quem não tem pressa para voltar para casa. Mãe, eu vou encontrar com Jesus, é longe, demora, mas eu vou encontrar com Ele. Enquanto eu escutava essa pregação, eu estava escutando um louvor, eu estava estudando essa pregação, escutando um louvor.
E o louvor dizia: eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando, Jesus. Eu imagino um menino assim, sabe por quê? Porque ninguém tinha pão e peixe. A expectativa da multidão era: eu recebo o meu milagre, eu escuto Jesus falar e vou embora jantar. Mas o menino não, ele só queria Jesus. Nem que eu leve minha janta, eu quero Jesus, eu quero me aproximar de Jesus. E agora André apresenta ele para Jesus. Só que o pensamento de André era pequeno. O pão é ruim, o peixe é pequeno. Sabe de uma coisa? Ter Deus na sua vida e pensar pequeno é como ser um mendigo sentado numa montanha de ouro. Ele tinha um pensamento pequeno. O tamanho do Jesus que você crê determina o milagre que você recebe. Jesus, peixe é pequeno, o pão é ruim. E agora chegamos no verso 10. Jesus agora diz: se assentem todos. Manda os discípulos ordenar a multidão se assentar. Um texto vai dizer que ele ordena sentar de 50 em 50 e de 100 em 100. Sabe por quê? Meu Deus, é forte. Milagre não combina com bagunça. Se assentem todos. Sabe por quê? Porque multiplicação não combina com bagunça. Se Jesus não mandasse eles sentar, se organizarem, a multidão ia dizer: não, foi André. Eu vi que ele estava com o pão, com o peixe na mão, foi ele. Foi Filipe estava com o dinheiro na mão, tinha calculadora, sabia onde é que era a padaria. Ele coletou uma oferta e foi comprar. Mas agora Jesus manda todos se assentar para eles verem de onde virá o milagre. Jesus manda todo mundo se assentar, porque milagre não combina com bagunça. A palavra hoje é uma palavra profética, é uma palavra de multiplicação na sua vida, jovem. Só que o evangelho que eu prego, a palavra profética que eu entrego, não combina com a tua bagunça, não combina com a minha bagunça. Antes de Jesus fazer uma coisa, eu oro para Ele organizar a tua vida primeiro. Sabe de uma coisa? Deus me manda entregar uma chave aqui, uma chave de fenda para colocar teus parafusos no lugar. Deus, fala. Deus quer fazer teu casamento feliz, homem. Mas Ele não vai fazer teu casamento feliz enquanto você só pensa em adultério. Deus quer organizar as suas finanças, mas Ele não vai organizar enquanto você não para de enganar os outros. Jovem, Deus quer te dar um casamento feliz, mas Ele nunca vai te dar uma varoa linda de Deus se você não largar da pornografia. É pesado, glória a Deus, acabou agora. Mas o evangelho é muito mais do que o barulho dentro do culto. Eu sempre digo, as tuas atitudes de segunda-feira são infinitamente maiores do que o culto de domingo. O evangelho que eu prego não é para você pular aqui dentro, é para você ser referência lá fora. A palavra que eu prego não é para te fazer chorar aqui dentro. A palavra que eu prego é para fazer você ser testemunho lá fora. Multiplicação não combina com bagunça. Tem gente orando, fazendo calo no joelho, de tanto orar, sangrando o joelho, mas não muda as atitudes. Você jamais terá uma vida nova com atitudes velhas. Não adianta você orar sem ação. Escute o que eu vou te falar.
Elias passou horas e horas construindo um altar e fez uma oração de 30 segundos. Não adianta você orar se não construir teu altar dentro da tua casa. Milagre não combina com bagunça. Rei Ezequias, coloque tua casa em ordem. Milagre não combina com bagunça. Eu quero entregar algo profético para você, mas primeiro organize sua vida, jovem. Voltando, o verso 11 diz que Jesus tomou o pão na mão. Enquanto estava nas mãos de André, o que aconteceu? Nada. Enquanto estava na calculadora de Filipe, o que aconteceu? Nada. Mas agora está nas mãos certas. Agora o pão e o peixe chegaram nas mãos de Jesus. Jesus agora, ele racha o pão, guarde isso. Mas Jesus não racha o peixe, porque pão na Bíblia é corpo. O corpo que somos nós tem que ser partido, tem que ser machucado, ferido às vezes. Mas o peixe simboliza a salvação. Não existe alguém meio salvo, não. Jesus parte o corpo, mas não parte a salvação. Ele parte o pão. Preste atenção nisso. Jesus pega o pão na mão e pega os peixinhos. Como é que André falou que o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos? Mas agora a Bíblia não diz que Jesus pegou o peixinho. Jesus pega o peixe na mão, porque na mão de Jesus sempre vai crescer. Nos olhos de André e de todo mundo era peixinho, nas mãos de Jesus cresceu, é peixe. Teu ministério pode ser insignificante para ti e para os outros, mas nas mãos de Jesus cresce. Ei, aquilo que Deus está fazendo na tua vida pode ser pequeno aos teus olhos e aos olhos dos homens, mas nas mãos de Jesus cresce. Antes de Jesus multiplicar, antes de Jesus alimentar a multidão, Ele vai fazer crescer primeiro. Pega o pão, pega o peixe nas mãos. E agora Jesus, no próximo verso, Ele vai agradecer. Preste atenção nisso. Meu Deus, deixa eu falar isso, Jesus. É muito fácil agradecer quando você tem 15 mil pães e tem 5 pessoas. O difícil é agradecer quando você só tem 5 pães e tem 15 mil pessoas esperando. É fácil agradecer quando Jesus manda caminhar sobre as águas. O difícil é quando as ondas açoitam o barco. Jesus agora vai agradecer. Mas antes de Jesus agradecer, olha o que os discípulos vão falar: Jesus, despede a multidão que não vai dar. Porque diante do cenário da provação, a nossa vontade é de fugir, a nossa vontade é de ir embora. E qual que são os conselhos? Vai embora mesmo, se muda de cidade, larga esse emprego, larga a tua esposa, não está dando mais certo esse casamento. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: assim como as bênçãos correm atrás de ti e te alcançam, as provas também fazem isso. Não adianta você se mudar dessa região e tentar encontrar oportunidade em outra região. Deus não é Deus geográfico. O que Ele tem que tratar contigo, Ele vai tratar aqui no Japão. Eu não sei porque eu parei nesse ponto da mensagem, mas Deus está falando no íntimo de um coração aqui. A vontade é de desistir. Talvez você entrou pensando: é meu último culto, é minha última reunião, eu vou sair dessa cidade. Mas Deus está falando para alguém: fica mais um pouco, eu vou abandonar o meu emprego, fica mais um pouco. Tem vezes que a palavra que vai ser pregada aqui
é tchau, vai embora. Mas hoje a palavra de Deus é fica mais um pouco, fica. Se você ir embora, você só vai ficar com a notícia do milagre que Ele vai operar. Jesus agora pega o pão, e Ele vai render graças. E algo que eu friso em todas as minhas ministrações, quinta-feira lá na AMA eu falei isso. Existe uma chave que movimenta o reino dos céus, e essa chave se chama gratidão. Jesus agora pega o pão, pega o peixe, e não diz assim: multiplica, Senhor. Ele rende graça, sabe por quê? Porque tudo que você agradece cresce. Jesus agora agradece pelo pouco que tinha e multiplica. Lembra dos 10 leprosos? Jesus cura todos eles e diz: vocês estão curados, vão embora, só volta um. Agradece, e Jesus diz: sua fé te salvou. Aqueles que foram curados receberam mais 30 anos de vida no máximo, e aquele que voltou para agradecer recebeu vida eterna. Tudo que você agradece cresce. Talvez hoje você tenha pouco financeiramente, mas agradece que vai crescer. Talvez o teu casamento não está 1000 maravilha, mas agradece que cresce. Jovem, talvez o teu relacionamento com os teus pais não está muito bom. Talvez só você é crente dentro da igreja, mas agradece que cresce. Agradece que cresce. A multiplicação só vem diante do agradecimento. Jesus rende graças. Quando Jesus ele agradece, vai multiplicar. Multiplica de tal forma que sobram 12 cestos cheios, um cesto para cada discípulo. Eu imagino Felipe e André falando que não ia dar, olhando um para o outro, dizendo: cara, eu falei que não ia dar, agora Jesus está com o olho esbugalhado me olhando, o que eu vou falar para ele? Eu falei que não ia dar, eu não acreditava, eu falei que não ia dar, e agora ele fica me olhando, eu tenho um cesto cheio na mão, está todo mundo com o cesto cheio, o que eu vou falar para Jesus? Não é que deu mesmo, não é que a minha calculadora estava errada, é verdade, Felipe, eu também falei que não ia dar, e agora nós estamos com os cestos cheios, sabe? Eu tenho uma linda revelação para te entregar nesse momento. Em pouco tempo, Deus pode mudar toda a sua história. O texto começou como? Não tendo. E como é que ele terminou? Sobrou. Em pouco tempo Deus pode mudar toda a sua história. Sabe de uma coisa? O tempo que você está cultuando Deus aqui é o tempo suficiente para Deus te curar. O tempo que você está cultuando Deus aqui é o tempo suficiente para Ele multiplicar os pães e peixes. É o tempo suficiente para Ele mudar toda a sua história. Estou terminando, prometo mesmo. Só que existe uma regra para Deus multiplicar. E qual que é essa regra? Para Deus multiplicar, você tem que apresentar. Eu não sei quais são os pães de cevada, quais são os peixinhos da sua vida. Eu só sei que Jesus quer alimentar uma multidão com eles. Eu não sei se os pães são seu filho, que está longe dos caminhos do Senhor. Eu não sei. Eu só sei que Deus quer alimentar uma multidão com Ele. Eu não sei se o pão é o teu marido. Eu só sei que Deus quer alimentar uma multidão com Ele. Eu não sei se é o teu amigo mais próximo da escola, que só fala besteira, mas eu só sei que se você apresentar ele aqui hoje, Deus quer alimentar uma multidão com Ele. Sabe de uma coisa? Talvez o pão sem valor
não seja o teu filho, não seja as tuas finanças. Talvez o pão hoje seja você. É um pão de cevada, é um pão sem valor. Nem você está dando valor para você mesmo. Mas é esse momento que Deus te vê, Jesus te vê num cestinho qualquer, jogado sem valor, e o braço forte dele te pega no cesto, e o braço forte dele te levanta, e não chama mais de pãozinho, não chama mais de pão de cevada, ele chama de pão, e ele multiplica e alimenta uma multidão. Deus não faz nada para consumo próprio. Jesus no deserto, Jesus teve fome. Sabe por quê? Porque deserto é para isso mesmo. É para mostrar nossas mazelas. Deserto é para isso mesmo, é para mostrar nossa dependência. Deserto é para isso mesmo, é para mostrar nossas dificuldades. Jesus teve fome. Satanás se apresenta e diz: transforme essas pedras em pães. Jesus agora não vai transformar pedra em pão, porque ele não transforma a pedra para consumo próprio, mas agora ele multiplica os pães, porque tudo que Jesus faz é para alimentar uma multidão. Tudo que Jesus opera é para alimentar uma multidão. Jesus quer te curar, ele quer sim, mas ele te cura para alimentar uma multidão. Eu sinto de Deus contar isso. Já estou terminando, Lucas. Com 8 anos de idade, houve uma das piores lutas na vida do meu pai e da minha mãe. Meu pai era envolvido em tráfico, longe dos caminhos do Senhor, não conhecia Deus, mas recebeu a notícia que seu único filho estava com um tumor gigantesco na cabeça. Eles procuram médicos em todo o estado do Rio Grande do Sul, acham um médico na cidade de Passo Fundo. A palavra dos médicos era a mesma: teu filho único vai morrer com tumor na cabeça. O médico em Passo Fundo vai dizer: até tem uma operação, mas eu te dou quase 100% de certeza que ele vai ficar na sala de operações. Ele só tem 8 anos de idade. Já era a história deles. Isso aconteceu há uns 11 anos atrás, para corrigir. No dia da operação, meu pai se encontra com um médico. E eu lembro só dessa cena, porque quem estava na mesa era eu. Do meu pai olhando para o médico e dizendo: cuida bem do meu menino. E o médico vai dizer: até tem uma operação para fazer, mas se você levar ele para casa, você vai levar uma bomba na cabeça dele que qualquer momento vai estourar e o seu menino vai morrer. Meu pai nunca tinha orado na vida. Ele vai entrar no quarto escuro daquele hospital e vai dizer: Deus, se tu é o Deus dos crentes, nem sei se tu existe, mas se tu existe, tu cura meu filho. Nesse mesmo momento, minha mãe tem uma experiência com os céus. Minha mãe era desviada dos caminhos do Senhor. Ela começa a enxergar anjos sobre a mesa, sobre aquela sala, anjos que rodeavam. Meu pai conta que ele começa a chorar de tristeza e desespero, mas de repente aquele choro se transforma em um regozijo. Meu pai é batizado com o Espírito Santo na mesma hora, na primeira conversa que ele teve com Deus. Ele fala tranquilamente para minha mãe: vamos comer alguma coisa. E de repente as enfermeiras gritam: Daniel, Daniel, o seu filho está curado, está acordado, vem buscar ele que ele quer ir no banheiro. Jesus me curou com um único propósito:
para alimentar você. Tudo que Jesus faz é para alimentar uma multidão de famintos. Então você que recebeu um dom do Senhor, pare de guardar, pare de ser egoísta. Ele fez na sua vida para você alimentar alguém. Tem alguém com fome precisando de você, precisando do seu pão. É pouco peixe, é pouco pão, é pouco, mas tem peixe e tem pão. Larga de ser egoísta, de viver sua vida para você mesmo. Você nasceu para alimentar alguém. Você nasceu para alimentar alguém. Se coloque em pé, por favor. Oh, Jesus. Feche seus olhos aí. E agora eu quero que você comece a falar com Deus. Deus, eu nem sei onde é que está meu pão, meu peixe. Eu nem sei para quem eu sirvo. Eu nem sei qual é o meu ministério. Mas Jesus, eu coloco nas tuas mãos e eu quero alimentar alguém. Comece a falar com alguém. Diz: Senhor, incendeia o meu coração para amar alguém, Senhor. O Caleb vai estar cantando e você vai estar orando. Se você quer expressar o seu sentimento com lágrimas, expresse. Mas que essas lágrimas possam causar algum resultado lá fora. Se você sente de Deus e fala em novas línguas, pode falar, mas que essas línguas causem um resultado lá fora. Caleb. Eu sinto. Eu sinto. Quem é ousado? Quem está sentindo Deus? Quem está sentindo Deus? Juliano vai lembrar que eu expliquei. A Bíblia não diz que nós sentimos Deus no coração. A Bíblia diz que nós sentimos Deus nas entranhas. Vou falar para você entender. As tripas gelam e o coração se prostra. Ninguém sente Deus sem se prostrar. E eu quero chamar toda a igreja para frente. Quem se sentir à vontade de se ajoelhar aqui, se prostrar, sinta-se à vontade. Isso. Teu rio
o teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Ralabacandexi candaralabai. Che Ralabanca candaralabai, chi candaralabai. Fala, Senhor. Grite, vai, clame, vai, até que o teu clamor possa ser feito. Vai, se necessário, grite, vai. Isso, isso. Teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. De dentro pra fora. Estamos num ambiente profético. Quem sentir de profetizar, profetiza, por favor. Os pastores da casa, os líderes de jovens, abracem os jovens agora. Ministrem algo sobre eles. Ministre algo sobre. Será que acabou? De dentro pra fora. Vem. De dentro pra fora. Até me consumir. De dentro pra fora. Até me consumir. Exerça a tua autoridade espiritual. Isso. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora. De dentro pra fora, até me consumir. Oh, continua, vai, continua, não para não. Não para não. Oh, amado vem. Amado vem. Amado vem. Oh, ralabacandarabai. O amado está na casa. O amado está na casa. Ralabacandarabai. E fui fome e sede, fui alívio, fui fogo e glória. E fui fome e sede, fui alívio, fui fogo e glória. Ralabacandarabai.
queremos mais, Pai. Te queremos mais. Te queremos. Te queremos mais. 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 Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus, te queremos mais, queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Oh, Jesus, queremos mais, te queremos mais, te queremos Isso. mais, te queremos mais, isso. Jesus, Jesus. A gente termina quando tu quiser, amigo. Eu tô louco de vontade de descer e profetizar sobre você, mas o Espírito Santo não me permite isso. Ele diz que está levantando profetas aqui dentro. Não é tempo de nós esperarmos um pregador de fora para profetizar. Não é tempo de esperarmos um pregador de fora para chorar em nossos cultos. Não, não. Não é tempo que a palavra de um pregador de fora vai mudar a nossa conduta. Não, não. Eu vou ficar aqui. É tempo de você profetizar. É tempo dos líderes se moverem. É tempo da juventude se mover. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quem quer que esse culto termine? Ninguém, né? Eu também não. Mas guarde o que eu vou te falar. Vou repetir o que eu falei no começo. Durante muito tempo, nós pensamos que o barulho que a gente fazia dentro da igreja era o suficiente. E eu citei que quando era o profeta sacerdote Eli, a arca chegou na terra e o povo fez um barulho que tremeu tudo. Só que aquele povo não tinha Deus e tinha dado as costas para Deus e perderam a arca.
eles não tinham respeito com a presença, mas sabiam fazer barulho. O nosso barulho dentro do culto não é suficiente para nos levar no lugar de avivamento, mas sim o respeito pela presença. Respeite o que você recebeu hoje. Mude suas condutas, muda seu jeito de pensar, o seu jeito de viver, que os teus poucos pães e peixes, o pouco que você tem, vai alimentar Canoas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, o mundo, em o nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade a todos vocês que me escutaram, ao anjo da igreja, o bispo Ezequiel, sua esposa, aos líderes de jovens, meus amigos. Não vou ser cordial com vocês porque vocês são meus brothers, então valeu. Meu líder de jovem, o Juliano, a Mara, enfim, ao Caleb, se eu pudesse eu te levava junto, como eu queria um músico desses nas viagens, aleluia. Mas em nome de Jesus, esse momento é passageiro, vamos para casa, vamos dar risada, mas essa palavra não, guarde o que Deus te deu, amém? Jesus merece palmas ou não? E eu entrego a palavra. Glória a Deus. Não dá vontade de encerrar essa primeira noite, irmãos. Podem voltar para os seus lugares. Agradecido a Deus por essa palavra maravilhosa que Ele nos trouxe através da pessoa do pastor Henrique. Agradecido a cada irmão que se deslocou aqui nessa noite. Amém? As irmãs decoraram aquele cantinho lá, para quem quiser passar, tirar sua foto de recordação do congresso. Ficou bem bonito lá. Lembrando a todos que a nossa cantina está funcionando lá na rua, todo vapor. 10h30, está cedo para dar fome ainda. Vamos estender o culto mais 1 hora e meia, em nome de Jesus, que é para dar mais fome. Amém, irmãos? Gostaria de chamar o pastor Vini aqui, para estar encerrando o culto para nós nessa noite. Amanhã a gente tem a segunda noite. Deus fez grandes coisas aqui. Amanhã temos certeza que Ele continuará operando. O pastor João Caleb irá ministrar a palavra, já está aqui com nossos irmãos lá do Alegrete, vão estar louvando o Senhor também amanhã, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, que bênção, né? Deus abençoe todos.